Postamos o link da aula ao vivo ali antes do horário do início da aula e aguardamos 5 minutos iniciais, o pessoal conectar e a gente iniciar a nossa aula, né? Então vamos dar início. Hoje, quinta-feira, nossa aula 8, né, que é o último conteúdo novo, né, da disciplina de administração financeira, já que, né, na próxima semana, na terça, a gente tem uma revisão, né, tem aula ao vivo de revisão, depois tem exercícios de revisão, e lá na quinta-feira da semana que vem já é a prova, né, para o final da N2 de vocês. Pessoal, sempre no início de todas as aulas, a gente faz o calendário de novo, novamente, para que fique tudo muito bem claro para todos, né? Mesmo aqueles que eventualmente em alguma aula ou outra, né, não tenham tido contato com o calendário. Já no final da disciplina, né, acredito que já não deva mais ter pessoas sem essa informação, já que trabalhamos ela, né, já desde o início, lá no vídeo do contrato pedagógico, que é a primeira aula, né, onde a gente trata todo o processo avaliativo, como as coisas vão acontecer, como é a divisão de aulas, chamada, prova, trabalho, avaliativas no Moodle, abrimos o Moodle, mostramos onde estão as avaliativas lá para fazer, abrimos o Classroom, mostramos onde está o trabalho no Classroom, abrimos o arquivo, mostramos o arquivo do trabalho, mostramos que vocês tinham que fazer ali dentro do Classroom, fechar, clicar em entregar, para poder fazer a entrega do trabalho, né? Nós vamos relembrar de novo, insistentemente, né? Em cada uma das aulas a gente faz isso, porque sempre tem alguém, né? Eu não sabia que tinha que fazer atividade no Moodle, né? Por falta de informação não foi, porque em todas as aulas foi dito, né? Às vezes também aparece alguém, né? Não, mas eu nem sabia que tinha trabalho disciplinar, né? Aí, de novo, né? Por falta de informação não será, porque em todas as aulas a gente fala dele, né? Prova final, nem sabia. Sabia, né? Em todas as aulas nós falamos. Então vamos repetir novamente o calendário. Dia 16 do 3 e 18 do 3, nós tivemos a semana 1, correspondente então à terça e à quinta-feira dessa primeira semana, a aula 1 e 2 da apostila de vocês. Nessa semana 1, a atividade avaliativa 1 para fazer lá no Moodle, né? Abre o Moodle, disciplina de administração financeira, clica na semana 1, lá dentro da semana 1 tem lá atividade avaliativa valendo 1 ponto. Com prazo para ser feito, né, de acordo com o guia do aluno. Arquivo este que recomendamos vocês abrirem, né, e anotarem as datas de cada uma das avaliativas no Moodle, já lá desde o primeiro dia, né. O arquivo mais importante, abram, anotem no caderno de vocês, lembram disso, né. Recomendamos lá naquela aula. Em todas as aulas, quando a gente fala do calendário, tá aí, né, relembrando de novo que os prazos estão lá no guia do aluno. Semana 2, dia 23 do 13 e 25 do 3, tivemos a aula 3 e 4, e correspondente a essa semana 2, vocês tinham lá para fazer a atividade avaliativa 2 no Moodle, dentro da semana 2, né? Entrar na disciplina de administração financeira, clicar na semana 2, lá dentro da semana 2, então, tá lá, avaliativa 2. Valendo 1 ponto, cujo prazo se encerra, ou se encerrou, de acordo com o que está registrado lá no guia do aluno. O guia do aluno está lá disponível desde o início da disciplina. Na semana 3, 30 do 3 e 1 do 4, nós tivemos conteúdo da aula 5 e 6. Vocês tinham lá para fazer no Moodle, né, a atividade avaliativa 3. De novo, abrir a disciplina, a administração financeira, clicar na semana 3. Lá dentro da semana 3 está lá a atividade avaliativa 3, valendo 1 ponto. Prazo de encerramento dela no guia do aluno. Inclusive, o prazo de encerramento tem o dia e a hora que fecha, né, cada uma delas. Esta semana, nós já tivemos, né, na terça-feira, a aula 7, e hoje temos a aula 8, né, correspondente, então, essa semana, a semana 4. Na semana 4, vocês têm atividade avaliativa 4 para fazer lá no Moodle, valendo 1 ponto. Então, de novo, né, clica na disciplina lá no Moodle, administração financeira, clica na semana 4, lá dentro da semana 4, está lá a atividade avaliativa 4 para fazer, valendo 1 ponto. Então, são 4 pontos de avaliativas, né?
um ponto em cada uma das semanas lá dentro do Moodle, cujos prazos estão no guia do aluno. Depois que encerrou o prazo, não tem mais como fazer, né? Então tem que fazer um daqueles prazos lá. Bom, faltam 6 pontos para fechar os 10 da N1, né? Esses outros 6 pontos vêm do trabalho disciplinar, cuja entrega, né, tem data até 13/4. Tá? Já teve gente que entregou, mas tem uma boa parte que ainda não fez, né? E o prazo está se encerrando, né? Dia 13 já encerra o prazo de entrega. Vale 6 pontos para fechar os 10 pontos da N1. O trabalho é para ser feito e entregue ali no Classroom, conforme a gente mostrou no vídeo do contrato pedagógico. A gente mostrou onde ele está, clicamos lá, abrimos o trabalho, mostramos ele ali. É ali que vocês desenvolvem, né? Depois fecham o arquivo, tem que clicar em entregar para o professor receber. Enquanto vocês não clicarem em entregar, não foi enviado para o professor o arquivo do trabalho de vocês, tá? Então, vocês abriram o arquivo, façam o trabalho, depois de feito, fecha e clica em entregar. Nesse dia 13, né, a gente tem a aula ao vivo de revisão, né, exercícios de revisão, tá? Será a última aula ao vivo, então, no dia 13, né? Porque no dia 15 não tem aula ao vivo. Dia 15/4 é a prova final, é somente a prova. Repito, somente a prova. Então, nesse dia 15/4, às 9 horas, né, que é o horário de aula de vocês, vai estar postado ali no Classroom as instruções de prova e o código da prova. Vocês vão acessar o Classroom para ler as instruções e copiar o código. Aí vão acessar o Moodle, vão acessar a disciplina de administração financeira, lá abaixo da semana 1, 2, 3 e 4, vai estar lá a atividade avaliativa final, é a prova de vocês, a prova final, que cai todo o conteúdo, né, da disciplina. Vão clicar ali, clicar na prova, ela vai pedir o código, vocês vão colocar o código, ela vai abrir. Então, são 10 questões objetivas, tem que fazer todas as 10 questões, óbvio, né, e ao final, marcar em salvar e enviar. Então, automaticamente já vai corrigir e dar a nota que vocês ficaram nessa N2, né, que é a prova final. A média final, então, é N1 mais a N2 divididos por 2. Tem que dar no mínimo 6, que é a média mínima, né, para aprovação. Além da média mínima para aprovação, para ser aprovado tem que ter 75% de frequência. Então temos lá, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datas. 75% dessas datas aí você tem que ter assistido a aula, né, aula ao vivo, feito os exercícios, respondido a chamada, para ter a frequência registrada, né. Se porventura não atingir a média, né, somou N1 mais N2, dividiu por 2, não deu 6, deu 5, deu 4,5, enfim. Reprovaria, mas ainda tem a prova de substituição para recuperar a menor nota das duas, né. Então, ficou com 8 na N1, 4 na N2, ainda passa. Mas ficou com 8 na N1, 2 na N2, aí reprova. Então, 8 mais 2 dá 10, dividido por 2 dá 5. Bom, então vou ter que fazer a prova de substituição, sim. Para substituir qual nota? A nota menor, a 2, por exemplo, né? E aí vou fazer a prova de substituição, que é lá no dia 8/5 no Moodle. Essa não tem nenhum código, nada, né? É só acessar no dia 8/5, entrar lá na disciplina Administração Financeira, abaixo lá da semana 1, 2, 3 e 4 da prova final, vai estar lá a prova de substituição, somente para quem ficar abaixo da média. Automaticamente entra lá no dia 8/5, vai estar lá a prova de substituição para ser feita. Tá? Faz a prova, né? Tirando uma nota maior, né, do que a menor nota, ela substitui, e aí faz uma nova média, né, para aprovação. Tá? Dúvidas, perguntas sobre o calendário? A Adriana colocou ali no chat, tudo certinho. Professor. Obrigado, Adriana. Sim, alguma pergunta? Sobre a avaliação 1, o senhor postou o gabarito? Ainda não postei. Tá bom. Assim que eu postar, né,
o gabarito ali, vai aparecer uma mensagem para vocês, né? Todas as postagens que eu faço ali no Classroom, vocês recebem automaticamente, né, um aviso de uma postagem nova, né? Ainda não tive tempo de postar aí o gabarito da primeira avaliativa que já encerrou, né? Professor, Sim, o horário da prova vai ser das 9 ao meio-dia? Como é que vai ser? a prova acontece no mesmo horário da aula, tá? Mas ela tem tempo, né, para ser feito. Esse tempo é determinado pelo pessoal do EAD, né? Os tempos são, em geral, 45, ou 1h30, ou 1h45. Depende da prova, né? Uma prova, quando ela é uma prova só teórica, né, eles geralmente colocam 45 minutos de prova. Quando é uma prova que tem teoria e cálculo, 1h30, quando é só cálculo, né, tudo cálculo é 1h45. Mas a gente fica sabendo, né, quando eles divulgam, né, isso é só na semana que vem, tá? Mas a prova é sempre no horário da turma que vocês estão matriculados, né? Então, estou matriculado das 9 ao meio-dia, é naquele horário que ocorre a prova, né? Se tentar fazer ao meio-dia e 1, já fechou, não vai abrir a prova, não tem como abrir, não vai conseguir acessar. Se tentar abrir às 2 da tarde, às 9 da noite, não vai abrir. O horário da prova é das 9 ao meio-dia, e tem que fazer dentro, né, daquele prazo que vai ser estabelecido, vai estar nas instruções de prova na semana que vem lá para vocês, né, quando for publicada as instruções da prova, tá? É das 9 ao meio-dia e tem tempo, né, para fazer essa prova, certo? Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Muito bem. Se ninguém mais tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, vamos adelante. Então, gente, hoje a gente continua, né, com a nossa análise econômica. Na terça-feira, a gente já deu início nela, né, com a primeira parte, onde a gente viu ali os indicadores de lucratividade, né, e os indicadores de rentabilidade da análise econômica. Lucratividade, como, por exemplo, né, lucratividade bruta, lucratividade operacional, lucratividade do exercício, lucratividade líquida do exercício. A gente viu também aqueles indicadores de rentabilidade, né? Rentabilidade de capital próprio, rentabilidade de capital social, rentabilidade do capital total. Todos importantes, né? Mas isoladamente, como todos e qualquer outros indicadores que a gente viu, né, isoladamente não devem ser utilizados, né? Eles são utilizados no conjunto, né, com todos os demais, sempre. Os de hoje também da mesma forma, né? Hoje a gente vai ver ali os cálculos de taxa de retorno de investimento, são aí mais 7 fórmulas, né, de cálculo, e essa taxa de retorno de investimento, né, ela também não deve ser vista isoladamente, tá? Tem que ser vista com os demais itens da análise econômica e também, inclusive, com todos os demais itens que a gente já viu, né, nas aulas anteriores de análise financeira. Lembram? Na análise financeira, a gente viu os indicadores de curto prazo de liquidez, que são aqueles que são condizentes com a capacidade financeira da empresa em curto prazo de assumir e cumprir com os compromissos com terceiros. Depois também os indicadores de financeiros de longo prazo, de solvência, né, condizentes com a capacidade financeira da empresa de cumprir com cumprir, né, com os compromissos assumidos com terceiros em longo prazo. Vimos também a análise vertical e a análise horizontal, né? Tem aquele conjunto lá de indicadores de análise financeira. Então, não só análise econômica, mas análise financeira também. Então, é um cenário completo que se monta, né, nessa análise, cujos demonstrativos principais para essas análises são o nosso DRE e o balanço patrimonial. Então, a análise econômica, nesses itens de hoje, né, que são os de taxa de retorno sobre investimento, permanece esses importantes avisos e compreensões e entendimentos, como também, né, permanece a análise, né, tanto de balanço quanto de DRE. Em alguns indicadores de análise econômica, a gente vai utilizando, né,
balanço e DRE. E alguns outros, né, algumas outras formas, é só DRE, por exemplo, né, depende do indicador que está sendo visto. Tá? Então, taxa de retorno sobre investimento é o terceiro conjunto, né, de fórmulas dentro da análise econômica. O que é, né, a taxa de retorno de investimento? Dentro da organização, né, para a própria organização, né, internamente, ele tem uma grande importância. Ele ajuda essa organização a identificar que retorno a empresa está oferecendo para aqueles diversos recursos que foram investidos nessa empresa. Um recurso de sócio, recurso de terceiro, enfim, de mais diversos tipos de recursos que ali foram colocados e que estão tendo uma taxa de retorno mais ou menos atrativa. Isso é extremamente importante para a empresa avaliar. Alguns fatores que são determinantes para a organização, então, visualizar e fazer essa análise, né? São as vendas líquidas. As vendas, a gente sabe que são contas de resultado, né? Elas aparecem lá no nosso DRE, registradas lá no ROB, né? As vendas brutas, que depois deduzidas, né? Retiradas delas ali as devoluções, deduções, enfim, né? Alguns impostos, a gente vai chegar até as vendas líquidas, valores de receitas líquidas. Nós temos lucro operacional líquido também, né? E o ativo operacional líquido. Venda líquida e lucro operacional líquido são dois elementos que a gente visualiza de forma direta dentro do DRE, né? Tem ali o nome da conta e o valor direto, né? O ativo operacional líquido, ele é um elemento que vem lá do balanço patrimonial. Só que a gente não vê essa conta, né, de forma direta. Ela é um subproduto do balanço patrimonial ali. Um subproduto do ativo do balanço patrimonial. Então, olhando as contas do balanço, a gente não vai achar uma conta chamada ativo operacional líquido. A gente tem que encontrar esse valor. E a gente vai ver isso logo a seguir. Então, o ativo operacional líquido, também chamado de AOL, né, a sigla AOL, né, ela considera, então, as contas do ativo que fazem parte das operações ou que participam, de alguma forma, na geração do produto, do serviço que vai ser vendido e vai gerar recursos. Então, o ativo operacional líquido é tudo aquilo que, de alguma forma, participa do processo que vai gerar um produto, um serviço que vendido retorna como receita para a empresa. Isso é o AOL. Tá? Então, para determinar o AOL, que é o ativo operacional líquido, a gente tem que excluir aquelas contas patrimoniais, né, estão lá no ativo, que não participam, não auxiliam na venda de produtos ou serviços. Tá? Então, a empresa tem ali no seu ativo, né, alguma coisa que não tem nada, não relação nenhuma, né, com a geração de produto e serviço, aquele deve ser, então, descontado, subtraído, né, deduzido, excluído do ativo operacional líquido. Certo, gente? Então, a gente vai ver, o caixa, banco, são recursos em dinheiro, né, que a empresa está aplicando no seu processo. Estoque, móveis, utensílios, máquinas, equipamentos, tudo isso faz parte do ativo operacional líquido. Porque, de alguma forma, participa do processo, né, de fabricação ou prestação de um serviço. Muito bem. Primeira fórmula para o nosso cálculo, né, das taxas de retorno sobre investimento, representado pela sigla ML, é a margem de lucro. Então, vai mostrar aí uma taxa percentual em que a empresa, né, apresenta de lucro, né, uma margem em taxa em que essa empresa apresenta de lucro. É o primeiro, né, indicador de taxa de retorno de investimento. Qual é a margem de lucro que essa empresa tem? São dois elementos que participam, né, dessa avaliação provenientes lá do nosso DRE, que é o LOL e o ROL. Esses dois elementos vocês já conhecem, né?
foram lá da terça-feira, né, na nossa aula sobre lucratividade e rentabilidade, nós já conhecemos essas siglas, né, que vêm lá do DRE. O LOL, o lucro operacional líquido, e o ROL, a receita operacional líquida. Tá? De novo, né, mesma coisa que a gente falou na aula anterior, essas siglas, você tem que ter elas bem presentes, né, na mente de vocês, para saber qual é a conta que se trata lá no DRE, né, ou então anotar, né, para, na dúvida, consultar aí no caderno, enfim, nas anotações de vocês. Então, margem de lucro, LOL divididos pelo ROL, vai dar um índice, e a gente multiplica esse índice por 100 e transforma para percentual. Então, a gente vai ter uma taxa percentual, que vai mostrar qual é a margem de lucro desta empresa. Tá? É um indicador muito importante, né, dentro da análise econômica, mas é o primeiro deles. Tá? Então, nós temos aqui, gente, um DRE à esquerda. Então, essa tabelinha que aparece à esquerda aqui é o DRE. Tá? E à direita nós temos o nosso balanço patrimonial. A gente vai usar os dois, né, para ver todas as fórmulas e aplicação de todas as fórmulas da taxa de retorno, das taxas de retorno de investimento. Nessa primeira fórmula, a gente já viu que vai usar só as informações do DRE, né? O LOL pelo ROL. E aqui nós temos, né, nesse DRE, 3 períodos, né, anuais: o ano final 1, o ano final 2 e o ano final 3. Então a gente está calculando aqui, né, a margem de lucro do primeiro ano, a margem de lucro do segundo ano e a margem de lucro do que apresentou esse DRE, que é a empresa comercial Rumo Certo, né, a gente precisa do LOL e do ROL, né? Então, vamos lá, né? Olhando o DRE, a lista de contas, está lá o LOL, né? Mais lá abaixo no DRE. Lucro operacional líquido, LOL, 2.315. Dividido pelo ROL. Então, vamos olhar aqui, procurar o ROL no nosso DRE, está mais acima aqui, né? Nas primeiras contas do DRE está ali. Receita operacional líquida, ano 1, 8.385. Então, divide 2.315 por 8.385, dá um índice, né? 0,276, que multiplicado por 100 dá uma margem de lucro de 27,6%. Então, a empresa está tendo uma margem de lucro, né, neste valor correspondente ao primeiro ano. No segundo ano, então vamos pegar os valores do ano 2, né? O LOL do ano 2, 2.890, o ROL do ano 2, está lá 12.255, dividindo pelo outro, dá um índice, 0,236, multiplica por 100, dá 23,6% de margem de lucro. Faz a mesma coisa para o ano 3, né? LOL pelo ROL, encontrou lá 31,4%. Nós vimos, então, uma tendência, né? Observando os 3 anos, é claro, né? Saindo do ano 1 até o ano 3, um crescimento, né, de 27,6 para 31,4. Claro que no meio, né, teve uma leve redução, mas retomou o crescimento depois no ano 3. Observando que, provavelmente, né, a empresa corrigiu, né, alguma situação no ano 2 para retomar o crescimento no ano 3, certo? Então, isso já demonstra, né, ações da administração financeira ocorrendo em algum momento aí, tá? A tendência, então, é manter a margem, né, de lucro crescente, né, ou estabilizada para os próximos períodos, né, que é um indicador positivo para essa empresa. Tá? Dúvidas, gente, sobre o cálculo da margem de lucro? Simples, né, a princípio, aí, divisão, multiplicação, né, e encontrar aí as contas de acordo com o ano solicitado e com as siglas, né, correspondentes aí às contas do DRE. Mas ficaram com alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Tudo tranquilo, por enquanto. Tranquilo? Legal. Muito bem. Então, vamos adiante. Nossa próxima taxa de retorno sobre investimento é chamada de rotação ou giro. Só uma dúvida. Não Sim. precisa,
ele não é que nem as outras, não precisa escrever nada, é só achar o resultado e deu? Não, a gente conversou aqui agora sobre aquilo que se entende a respeito desses cálculos, né? O que foi dito, né? Se apresenta aqui um cenário em que a empresa está apresentando um crescimento, né, na sua margem de lucro, né, do primeiro ano para o terceiro ano, né, com correção aparente no ano 2, para que essa empresa possa ter cenário de crescimento na margem de lucro ao longo do tempo. Então tem uma interpretação, né? Foi isso que a gente comentou aqui ao final do cálculo, né? Sim, sim, só que as outras, só fiquei na dúvida porque as outras indicavam nos slides, né? Era só essa minha dúvida, mas eu entendi, valeu. Sim, sim, certo. Tranquilo, obrigado pela pergunta. Mas é isso, tá? Muito bem. Então, gente, agora nós temos a segunda taxa de retorno sobre o investimento, que é rotação ou giro. Ela pode ser representada, né, pela letra R ou pela letra G, tá? É muito incomum, né, a letra G, mas em alguns autores, né, a gente pode encontrar, tá? O mais comum é a gente ver, então, rotação representada pela letra R. Ela vai indicar aí o número de vezes que o valor investido, né, retornou para a própria organização. Então, foi investido R$1, né? Quantas vezes esse R$1 retornou? Retornou uma vez, então retornou mais R$1. Retornou 3 vezes, né? Retornou R$3. Então, a empresa investiu, né? Teve um investimento lá de 1 milhão, né? Quantas vezes esse 1 milhão retornou? Esse é o giro, né? A rotação. Quantas vezes houve o retorno do capital investido, né? Pelos sócios, quantas vezes ele retornou ao caixa da empresa. A fórmula da rotação é o ROL, já conhecido, né? Receita Operacional Líquida, dividido agora pelo AOL. O AOL é aquele conceito inicial que a gente viu, né? O AOL é ativo operacional líquido, onde a gente considera apenas os elementos do ativo que participam, né, do processo de operação da empresa. Aquelas operações que vão gerar, então, a venda do produto ou a prestação do serviço. Tá? Então, aquilo que não participa de forma alguma, né, da operacionalização daquilo que vai gerar receita para a empresa, então é deduzido, excluído, subtraído do AOL. Tá? Muito bem. Então, para reforçar, né, o nosso exemplo da apostila, que é o EDRE balanço que a gente está usando, né, a gente vai ver que o AOL vai ser considerado lá o ativo menos as obras de arte que estão presentes naquele balanço. Por quê? As obras de arte, elas não participam das operações da empresa, né? Elas não têm qualquer tipo, né, de contribuição no processo de fabricação, né, ou na geração dos serviços, né? Obras de arte, como quadros, por exemplo, nas paredes, né, do prédio da empresa. Não tem qualquer tipo de ação, né, na produção do produto ou do serviço. Tivesse ali ou não tivesse, né, o produto poderia ser fabricado de qualquer forma, né. Claro, aí outros elementos fazem parte do ativo, né, operacional líquido. Prédio, precisava ter o prédio para ter empresa para poder fazer o produto, né, as máquinas, equipamentos, a matéria-prima, né, o caixa da empresa, enfim, né, e esses são elementos que participam de alguma forma na geração do produto e serviço. Por isso a AOL desconsidera esses elementos que não participam do processo, tá? Então, olhando para o nosso balanço IDRE, né, é isso que a gente vai considerar, tá? A rotação ou giro, sendo o número de vezes que o capital investido retornou para a empresa, nós vamos ver que o ROL do primeiro ano, para calcular a rotação do ano 1, está aqui, né? Receita operacional líquida, 8.385. Que eu vou dividir pelo AOL. De novo, o AOL é um subproduto, né? Esse AOL aqui vai ser o meu ativo total, né? Lá do ano 1, os 45.074, menos as obras de arte, tá? Então, a gente vai ver aqui as contas do ativo, né? Está lá o circulante, as respectivas contas. Dentro do não circulante, está aparecendo ali, ó, obras de arte.
tá? No caso desta empresa, são as obras de arte. Poderia ser obra de arte mais alguma coisa, poderia ser outra coisa diferente das obras de arte, poderia, né? Desde que sejam elementos que não façam parte do processo operacional, né? Esses precisam ser desconsiderados. Então, o nosso AOL aqui é o ativo total, né? Ou seja, tudo aquilo que faz parte do ativo, menos aquilo que não faz parte das operações, que são as obras de arte. Resulta em 43.060. Tá? Aí divide o ROL pelo AOL e se encontra uma rotação de 0,1947 vezes. Então, a rotação é o número de vezes que o valor investido lá no ativo da empresa, né, retornou em número de vezes. Então, no primeiro ano, né, o retorno do valor investido no ativo, né, não chegou nem a meio, né, não chegou nem a 0,5, né, ficou em quase 0,2 ali. Tá? No ano 2, o ROL do ano 2 pelo AOL do ano 2. O ROL é do DRE. Então, verificamos ali no ano 2, o ROL 12.255, que eu vou dividir pelo AOL, né? Cujo AOL é, então, um subproduto, né? Uma subconta lá, obtida através do ativo total, menos os elementos que não participam das operações. E a gente já viu que nesse DRE, né? Não participa das operações é obras de arte, né? Pelo conceito que a gente viu. Então, total do ativo do ano 2, 37.050, menos obras de arte, né, do ano 2, deu, então, um AOL de 36.166. Divide o ROL pelo AOL, vezes 100, deu uma rotação de 0,3388 vezes. Melhorou aqui a rotação, ou seja, a quantidade de recursos que retornam para a empresa frente ao investimento que foi feito, melhorou, mas ainda não chegou a uma vez, né? Ou seja, não retornou todo o capital investido, né? Melhorou para 0,3388. No ano 3, o mesmo procedimento, o ROL do ano 3, dividido pelo AOL correspondente ao ano 3, né? Chega-se, então, um retorno aí, né? De 0,3823 vezes. Gente, a gente viu uma melhora, né? Aqui de rotação ou giro, né? O quanto está retornando para a empresa dos valores investidos no ativo, né? Ainda não é o suficiente, né? Porque tem que retornar pelo menos, né, uma vez aquilo que foi investido, né? Quanto mais vezes for esse retorno, melhor. Está tendo uma melhora, né? Mas ainda está longe, né, de ter o retorno de tudo aquilo que foi investido, tá? Então, essa análise que é feita aqui com relação à rotação ou giro, certo? Tem bons índices no sentido que está melhorando, mas ainda não voltou todos os valores investidos no ativo da empresa. O importante aqui, nesse cálculo, né, é não perder de vista que o AOL é esse cálculo, né, esse subproduto aí do ativo. É o ativo total, menos aquilo que tiver lá no ativo, né, que não participa das operações da empresa. Dúvidas, perguntas? Ô, professor, Alice, daí por que o primeiro não é vezes 100? Achei que foi só um erro de digitação, porque na verdade aqui, essa rotação, né, a tendência é a gente não transformar para percentual, né? Até não deveria ter vezes 100 nos outros, para ficar só o número de vezes que retorna, tá? Certo? Podemos multiplicar por 100, a gente multiplicaria por 100 daria um índice, tá? Mas para ser o número de vezes, não multiplica por 100. Tá? Pode fazer das duas formas? Pode. Tá? Mas se pedir o número de vezes, não multiplica por 100, tá? Mas se pedir o percentual de rotação, aí sim vai multiplicar por 100, certo? Certo. Tá? Obrigado. Então, claro, aproveitando aí a pergunta do colega, se no exercício, né, for solicitado o número de vezes que esse capital retorna, né, a rotação, não multiplica por 100. Se pedir o percentual, né, de rotação ou giro, aí sim vocês vão multiplicar por 100 para demonstrar o percentual, tá?
Muito bem observado, aí, muito boa pergunta. Aí. Obrigado. Mais alguém, gente, quer fazer alguma pergunta sobre rotação ou giro? Tranquilo? Muito bem. Agora nós vamos para a próxima taxa, né, de retorno sobre investimento, chamada TRIO, né, a sigla TRIO, né, TRIO, que vem do nome Taxa de Retorno sobre Investimento Operacional, tá? Por isso TRIO. Então, é um produto, né, ou seja, a multiplicação, né, resultante da margem pela rotação. Foram os dois cálculos iniciais, né? A gente fez o cálculo de margem, a gente fez o cálculo de rotação. Agora, no TRIO, né, taxa de retorno sobre investimento, é a margem de lucro vezes a rotação, vezes 100, para achar a taxa, tá? E aqui, claro, né, a rotação vai ser o número, né, sem multiplicar ele por 100, né, a rotação aqui no número de vezes, tá? Muito bem. Então, aqui a gente não tem que buscar nenhum valor, né, lá em DRE ou balanço, né? Eu já tenho esses cálculos feitos, né? Então, eu vou utilizar os valores dos cálculos feitos anteriormente para achar a taxa de retorno sobre investimento operacional. Então, o nosso cálculo, né, que a gente tem aqui no momento, ele é resultante dos cálculos anteriormente feitos, né, utilizando o DRE e balanço, né, quando a gente fez lá a margem de lucro e rotação, tá? Então, são aqueles valores que vêm de lá, multiplicados um pelo outro, vezes 100, para a gente achar, então, o TRIO, né, taxa de retorno sobre investimento operacional, tá? No ano 1, utilizando a margem de lucro do ano 1, a rotação do ano 1, deu uma taxa de retorno, né, sobre investimento operacional de 5,4%. No ano 2, 8%, e no ano 3, 12%. Representando aqui, né, um bom crescimento, ano a ano, do retorno sobre o investimento operacional, significando que aquilo que a empresa investiu nas operações, né, diretamente em operações, teve retorno, e esse retorno foi crescente ao longo desses 3 anos, projetando, né, um cenário futuro de manutenção desse crescimento, né, o que é sempre bem importante para a empresa. Tá? Então, de novo aqui, TRIO foi um resultado obtido, né, de 2 cálculos anteriormente feitos. Tranquilo, gente? Perguntas? Tranquilo. Tranquilo? Legal. Esse cálculo bem simples, né? Bem tranquilo. Bom, o nosso próximo elemento, né, é uma fórmula auxiliar, né, ou uma segunda forma de calcular o TRIO, a taxa de retorno sobre o investimento. Digamos, né, que a gente precise fazer esse cálculo e a gente não fez ainda, né, a margem de lucro e não fez a rotação. Mas eu quero saber só a taxa de retorno sobre o investimento. Tem uma fórmula direta, né, só para ele. Tá? Se eu já tiver feito margem, né, e rotação, aí eu uso aquela fórmula ali, né, e já faço, sem precisar olhar o balanço DRE, porque já fiz antes, né. Agora, nessa aqui, se eu não tiver, né, feito antes margem e rotação, eu vou usar essa fórmula reduzida, tá? É o LOL pelo AOL vezes 100. E vou achar a taxa de retorno sobre investimento operacional. O LOL, né, lá do nosso DRE, tá, que é o lucro operacional líquido, dividido pelo AOL, né, que é aquele subproduto que vem lá do ativo, né, ativo total, menos os elementos que não fazem parte das operações. O resultado dessa divisão dá um índice, vezes 100 vai dar o percentual do TRIO, né? Então, essa é uma segunda forma de calcular o TRIO. Se eu não tiver feito antes margem, rotação, para usar a fórmula anterior, usa esta, né? E a gente olha, então, diretamente os valores ali e obtém o cálculo. Então, vamos a esse exemplo. O TRIO, taxa de retorno de investimento operacional do ano 1, 2 e 3. Claro que o cálculo, né, vai resultar no mesmo valor, né,
é o mesmo balanço, o mesmo DRE, né? É o mesmo trio, só é uma forma diferente de fazer. Tá lá o 5,4%, o 8% e o 12%, né? Mas agora, a gente não precisa ter feito antes, né? A margem de lucro e a rotação. Eu vou pegar o LOL de cada ano correspondente, né? Então tá lá, né? LOL, lucro operacional líquido, ano 1, ano 2, ano 3, e vou dividir, né? Correspondentemente pelo AOL do ano 1, 2 e 3, que é o ativo total menos as obras de arte. O resultado dá um índice vezes 100, que nós encontramos, então, os percentuais do trio. Tá, gente? Então, estamos fazendo uma atividade avaliativa, estamos fazendo uma prova, né? E aí pede para calcular o trio. Somente isso. Me dá um balanço, me dá um DRE, né? Então, mas eu não tenho a margem de lucro, não tenho a rotação, preciso fazer isso primeiro para depois fazer o trio. Não, né? Se pede só o trio e eu tenho o balanço e o DRE, aí eu vou usar essa fórmula aqui, né? O LOL e o AOL, tá? Agora, digamos que eu estou fazendo um exercício, né? E pediu lá a margem de lucro, a rotação e o trio. E aí eu já fiz margem de lucro e rotação, né? Eu não preciso, né, fazer de novo essa divisão aqui, né? Eu vou usar aquela fórmula mais simples, né? Que é margem de lucro vezes rotação vezes 100 e acho o trio, né? Porque eu já fiz margem de lucro e rotação antes, tá? Então, é só mais uma opção, né? Para vocês aí no cálculo do trio. Certo, gente? Dúvida? Pergunta? Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Sim. Lá no trabalho disciplinar que eu estava olhando agora, a pergunta 5, peraí que eu vou ler para o senhor. Elaborar os seguintes cálculos e a análise econômica do ML e trio TRLT. Essa é outra fórmula ou é o trio que o senhor deu agora? Ou o senhor escreveu errado lá? Trio é trio, ML é ML, e TRT é outra forma. A gente não vimos todas as formas ainda, a gente está na metade do conteúdo aqui, faltam as outras Sim, formas. era só No essa início, minha pergunta. isso, no início da aula a gente falou, né, são 7 fórmulas, né, a gente viu algumas, não vimos todas ainda, né, então o que pede lá, né, nós já vimos agora pelo menos 2 delas que tu relatou aí, né, a margem de lucro e o trio, né, e tem essa outra fórmula que a gente nem viu ainda, mas está na apostila, né, se alguém já abriu a apostila para ler, para estudar, enfim, né, já viu que existe essa outra fórmula lá também, tá? Muito obrigado pela pergunta. Mais alguém, gente? Alguma pergunta a respeito aí do trio? Foi tranquilo? Alguma dificuldade aí, gente, com relação a esse entendimento? Pode gerar um pouquinho mais de dificuldade a questão do AOL aí, né? Mas a gente já viu, né? Também não é muito complexo isso, né? A gente só tem que deduzir, reduzir, né? E excluir ali os elementos que não participam das operações, né? A Kika colocou no chat que estava com problema na internet. Muito bem. Que nem ali no trio, que nem cai na avaliativa, né? Eu posso escolher qual eu posso fazer, daí tá certo, ou especificamente pede aquele, assim? Eu não entendi muito bem a tua pergunta. Tipo, na avaliativa pede esse do trio, daí eu posso escolher qual dos dois eu posso fazer, ou tem que ser aquele que pede, assim, se pedir, caso. Vai pedir o trio, né? Tem que calcular o trio. Independente da forma de cálculo que tu fizer, né? Vai dar o mesmo resultado. Acabamos de ver que dá o mesmo resultado, né? Ou eu Sim. uso aquela forma da margem de lucro vezes rotação, né? Vezes 100, deu esses mesmos resultados aqui, né? 5,4, 8 e 12%. Ou uso esse formato, né? O LOL pelo AOL vezes 100, deu também 5,4, 8 e 12. Então, ou um ou outro dá o mesmo resultado. O que vai diferenciar aqui, né, é que se ela pede só o trio, né, não precisa fazer aquelas outras 2 fórmulas antes, para depois fazer o trio, né? Então, tu já faz direto essa, né? A não ser que te peça, né? Também a rotação e o giro, né? A rotação e a margem de lucro. Aí tu vai ter que fazer as outras também, né? Tá? Tá bom. Uhum. Certo? Obrigado pela pergunta.
Alguém mais, gente? Muito bem. Se ninguém mais tem pergunta ou dúvida sobre o cálculo do trio, nós vamos adelante aqui. Bom, agora nós vamos ver, então, a taxa de retorno sobre investimentos de capital próprio. Ela é dada pela sigla TRICP, tá? Que tem esse significado, portanto. Então, o objetivo dela aqui, né, é saber o retorno que essa empresa oferece aos capitais próprios, né, esses capitais que foram investidos em sua totalidade, né, registrados lá no patrimônio líquido. Então, qual é a taxa correspondente àquele capital total lá dos sócios? Então, a gente sabe que no patrimônio líquido, né, considera os capitais que já foram integralizados pelos sócios, mas aqui dos outros capitais que ainda vão entrar, né, que não foram integralizados pelos sócios, no nosso patrimônio líquido. Qual é a taxa de retorno sobre esse valor que está sendo investido pelos sócios? É isso que mede o TRICP, taxa de retorno sobre investimento do capital próprio. É dado pela fórmula LOL por PL vezes 100, ou seja, é o lucro operacional líquido dividido pelo patrimônio líquido correspondente ao capital dos sócios. Vai dar um índice essa divisão, né, multiplicado por 100, a gente vai transformar então para percentual. Essa taxa vai ser um percentual de retorno sobre o capital investido pelos sócios. Nós temos um elemento do DRE, que é o LOL, né, e nós temos um elemento do ativo, melhor dizendo, do balanço patrimonial, lá o patrimônio líquido, tá? Então, nós temos à esquerda o DRE, à direita o balanço. A fórmula pede um elemento do DRE e um elemento do balanço. No ano 1, 2 e 3. No ano 1, LOL, vamos achar lá o LOL no DRE, né? Tá lá, lucro operacional líquido, né? No ano 1, 2.315, no ano 2, 2.890, no ano 3, 4.655, né? Coloca na fórmula ali, ano a ano. Tem que dividir pelo patrimônio líquido do ano correspondente, né? Então, vamos olhar lá do lado direito do balanço, do lado do passivo ali, né? Mas lá abaixo, né? Tá lá, patrimônio líquido, né? Ano 1, 21.914. Ano 2, 22.745. Ano 3, 23.052. Então, a gente divide, né? LOL do ano 1 pelo patrimônio líquido do ano 1, vezes 100, deu um TRICP, taxa de retorno sobre investimento capital próprio, de 10,6%. No ano 2 deu 12,7% e no ano 3 deu 20,2%. Significando, né, um indicador positivo, né, na visão dos sócios, né. Então, está valendo a pena investir na empresa, né, colocar capital nessa empresa, porque o dinheiro que a gente coloca enquanto sócio, né, está dando retorno positivo e crescente ao longo desses 3 anos, né. No primeiro ano, eu coloquei dinheiro como sócio na empresa e tive um retorno de 10,6% sobre esse valor que eu investi. No próximo ano, de 12,7%, e no ano terceiro, né, 20,2%. Então, isso estabelece, né, um cenário futuro, né, de manutenção de resultado sobre o capital investido e um resultado que tende a ser crescente ano após ano. Tá? Essa é a interpretação desse resultado, né? Então, tem retorno positivo e, aparentemente, né, um cenário de crescimento aí para os próximos períodos. Porque esse é o índice, né, taxa de retorno sobre investimento de capital próprio, ou seja, indica para os sócios se o capital deles está tendo retorno. Dúvidas? Perguntas, gente, sobre o cálculo do TRICP e essa interpretação do resultado obtido? Tudo tranquilo. Tranquilo? Muito bem. A gente vê que as fórmulas realmente são bem simples, né? Em termos de cálculo matemático, né? Não há dificuldades, né? São sempre fórmulas aí das 4 operações básicas da matemática aqui, né? Domínio de todos vocês aí
muito simples, né? É multiplicar, é dividir, né? Subtrair em alguns casos, né? Então, são as 4 operações básicas. A informação aqui é que é importante, né? Da onde vem, então, essas contas, né? Para a gente poder pegar o valor correto, né? No DRE e no balanço. Esse é um ponto, né? De erro, às vezes, no cálculo, né? A gente acaba pegando um valor equivocado e erra o resultado. E, por vezes, né? Na hora de digitar na calculadora, inverter um valor pelo outro na divisão, por exemplo, inverter uma operação, quando era para multiplicar, eu cliquei lá no dividir. São os erros mais comuns que acontecem, né? Nesses cálculos aí dos indicadores, seja de análise financeira, seja de análise econômica, né? Então, reforço aí, né? Essa atenção é importante na hora de fazer os cálculos, né? Para evitar esses erros, né? Bom, gente, vamos agora ao chamado TRICETERC. É quase um palavrão isso, né? Mas ela é a sigla que representa a taxa de retorno sobre o investimento do capital de terceiros. Então, se no anterior a gente estava verificando, né, se tem retorno para os sócios, para o valor que eles investem na empresa, nesse aqui a gente vai verificar, né, qual é o retorno existente, né, sobre aquele capital que é proveniente de terceiros. Tá sendo remunerado, né, tá tendo retorno aquele valor que é investido em relação a terceiros. É isso que mede o TRICETERC, taxa de retorno sobre o investimento de capital de terceiros. Vai ser, então, o LOL, que é um elemento do DRE, né, que é o nosso lucro operacional líquido, dividido pelo PE, vocês já conhecem, né, já lá do início da disciplina, quando a gente fez os indicadores financeiros, né, que é o passivo exigível, né. Lembram? O passivo exigível é a soma do passivo circulante mais o passivo não circulante. É isto, né? Dividido um pelo outro vai dar um índice, vezes 100 vai dar um percentual, então, de taxa de retorno sobre o investimento do capital de terceiros. Então, um elemento do DRE e um elemento que é um subproduto lá do balanço patrimonial, né? Então, vamos ao cálculo de exemplo. Então, tá ali, né? O nosso mesmo balanço, mesmo DRE da empresa que a gente está utilizando no exemplo, né, que é a comercial sem rumo. Então nós temos que pegar o LOL, né, correspondente a cada ano para descobrir, né, na divisão pelo passivo exigível, qual é a taxa de retorno do capital de terceiros. No primeiro ano, está lá, lucro operacional líquido, 2.315. No ano 2, lucro operacional líquido, 2.890. No ano 3, o LOL é 4.655. Tem que dividir, né, pelo passivo exigível correspondente de cada ano, né? Então, o LOL do ano 1 dividido pelo passivo exigível do ano 1. Então, vamos olhar ali o balanço patrimonial, vou olhar o lado do passivo, tá lá, né? Tá ali o meu passivo circulante do ano 1 e o meu passivo não circulante do ano 1. Ah, não tem. Bom, quando não tem o passivo não circulante, né, o passivo exigível vai ser o valor do passivo circulante mais zero, né, do passivo não circulante, porque não tem, né, o passivo não circulante, certo? Então, divido um pelo outro, dá um índice, vezes 100, deu uma taxa de retorno do capital de terceiros investido de 10%. No ano 2, 20,2%, e no ano 3, 25,6%. Temos uma indicação positiva aqui também nesse indicador, né? Em todos os anos, o retorno do capital investido de terceiros é positivo, né? Em todos eles. E o retorno também crescente ano após ano aqui nesse caso, né? Então a gente está tendo uma evolução, né, ano após ano, desse retorno do capital que foi investido, tá? Uma evolução de 10% para 20,2%, depois de 20,2% para 25,6%. Temos um indicador econômico positivo aí nessa empresa. Perguntas, dúvidas, gente, sobre o TRICETERC, esse palavrão, né? Taxa de retorno sobre investimento de capital de terceiros. Como é que foi o entendimento de vocês aí? Deu para entender a aplicação da fórmula? Deu para relembrar o que é o passivo exigível? Deu para entender o conceito aí, né? A interpretação do resultado? Como é que ficou?
Deu para entender tudo, senhor. Legal, obrigado. Muito bem, gente. Professor, Sim, tipo, no trabalho disciplinar, se eu for fazer esse daí, ele dá um número muito alto. Eu calculei umas 50 vezes. e o trabalho disciplinar pede esse cálculo? Não pede, mas tipo, eu fui fazendo eles, sabe? Todos eles. Sim. Mas será que estaria certo? Porque dá um número muito alto, sabe? Para saber se estaria certo, teria que ver o teu cálculo. Não tem como te dizer se está certo sem ver o cálculo, né? E aí tu precisaria me enviar os teus cálculos aí por e-mail, né? Para poder ver o resultado, né? Não tem como te afirmar, né? Se está certo ou errado assim só. Sim. Se dizer assim, Porque eu se não está coloco alto, os se está baixo, pontos, né? sabe? Mas o Pode falar. resultado é um resultado percentual, né? Sim, pois Esse é. resultado percentual, ele pode ser, né? Qualquer valor, não existe um limite, né? Para ele. Tá, não, porque dá Vai 300 e pouco, daí... Isso vai depender daquilo que se tem ali, né? De lucratividade, lucro, operação líquido, que se tem de passivo exigível. Aí, Sim. se os valores de LOL e PE estão certos, e o cálculo no calculador está ok, o resultado obtido está certo. Agora tem que ver, então, né? ele pode dar um valor alto, então não tem problema. Sim, não tem limite de alto e baixo, Sim. né? Não existe uma limitação nesse cálculo, tá? Tá, Certo? não era isso. Mas aí para porque saber se está certo ou errado, aí Uhum. só se tu me mandar os teus cálculos, tá? Tá. Tá bom, então, Certo? obrigada. Obrigado. A Gleiciele colocou no chat ali. Ontem fez uns resumos e achou de boa. Legal, né? Boa forma de estudo aí da Gleiciele, né? Fazer resumos, né? Fazer esquemas, fazer mapa mental, tabelas, né? Enfim, isso ajuda bastante a estudar, né? Eu gosto bastante também dessa forma de estudo. Para mim funciona também muito bem isso, né? Eu gosto de anotar no caderno, né? Fazer essas coisas, esquema, resumo, que é muito bom. Então fica a dica aí, né? Pessoal aí que quiser adotar essa sistemática da Gleiciele, né? De resumos, esquemas aí, é bem recomendável, né? Uma das melhores formas aí de se estudar. Muito bem, gente. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida aí deste cálculo, né? Desse exercício, a gente então segue adiante para o próximo. Agora nós temos o chamado TRIT, que é a taxa de retorno sobre os capitais totais. A gente já viu ali uma taxa de retorno sobre o capital próprio, taxa de retorno sobre o capital de terceiros, né? Agora considera-se o capital total, tá? Então vai identificar se está existindo retorno, né? Se a empresa está dando retorno sobre todo o patrimônio da empresa. Onde é que fica todo o patrimônio da empresa? Fica no total do ativo, né? Lá no total do ativo está todo o patrimônio da empresa, né? Caixa, banco, estoque, os valores a receber, né? Os imóveis, máquinas, equipamentos, veículos, está todo o ativo lá, né? Todo o patrimônio. Então a taxa de retorno sobre o investimento do capital total vai ser a fórmula lucro operacional líquido dividido por esse patrimônio total, né? Que é o total do ativo. O resultado dá um índice, multiplica esse índice por 100, e a gente chega então a essa taxa percentual, né, de retorno sobre esse capital que foi investido na empresa, né, lá no patrimônio, né. Tudo aquilo que está no patrimônio é capital dessa empresa. Dora conectando agora. Bom dia, Dora. Muito bem. Vamos ver a aplicação então dessa fórmula. Temos aí o DRE à esquerda, o balanço à direita. São dois elementos na fórmula, um do DRE e um do balanço, né?
o LOL do DRE e o ativo total lá do nosso balanço. Então, para calcular a taxa de retorno sobre investimento de capital total de cada ano, vou precisar pegar o LOL, né, ano a ano. Então, vamos olhar ali o nosso DRE, que está aqui, essa tabela à esquerda, né? Lá embaixo está lá, lucro operacional líquido. Ano 1, 2.315. Ano 2, 2.890. Ano 3, 4.655. Aí eu preciso dividir pelo total do ativo do ano correspondente, né? Então, o LOL do ano 1, eu vou dividir pelo total do ativo do ano 1. Então, eu vou olhar aqui o balanço patrimonial, né? Do lado direito. Está aqui, né? O ativo. Lá embaixo, no ativo, eu tenho lá total do ativo do ano 1, total do ativo do ano 2, total do ativo do ano 3. Então, o ativo do ano 1, né, o total dele é 45.074. No ano 2, eu tenho um ativo total de 37.050. E no ano 3, eu tenho um ativo total lá, 41.198. Então, dividindo, né, o LOL do ano 1 pelo ativo total do ano 1, a gente acha um índice que, multiplicado por 100, dá uma taxa, né, de retorno sobre o investimento desse capital total de 5,1% no primeiro ano. No segundo ano, nós temos o LOL do ano 2 dividido pelo ativo total do ano 2, que dá um índice, a gente multiplica por 100 e encontra 7,8% de taxa de retorno sobre o investimento do capital total. No ano 3, nós temos então o LOL do ano 3 dividido pelo ativo total do ano 3, dá um índice, multiplica por 100 e achamos então a taxa de 11,3% de retorno sobre o investimento do capital total. Então, nós temos taxas positivas de retorno, né? 5,1% no primeiro ano, depois subiu para 7,8% e depois subiu no terceiro ano para 11,3%. Então, temos taxas de retorno sobre o capital total crescentes ano após ano, num cenário positivo, né? Demonstrando uma tendência, né, de crescimento aí, de retorno do capital total para os próximos períodos, né? Essa interpretação aí que se obtém desses números. Como é que ficou para vocês agora, gente, o TRIT, né, taxa de retorno de investimento de capital total? Agora apareceu a fórmula, né, que o colega estava perguntando, né, que está lá no trabalho, né? É essa fórmula aí, né, do TRIT, TRIT, né, taxa de retorno de investimento total. Como é que ficou, gente? Aí, o entendimento do cálculo, os valores que vêm lá do DRE, do balanço, como chegar nos resultados, a interpretação desses resultados. Como é que ficou para vocês? Tá bem tranquilo até agora. Tranquilo, legal. Sor. A Adriana colocou no chat ali que está tranquilo. Esse mais? também tem que pôr uma resposta por extenso? A resposta por extenso, a interpretação, né, tu quer dizer, é essa que nós estávamos falando, né? Qual a interpretação que tu faz aqui, né? Desse TRIT, né? Ano a ano, né? Então, a interpretação é taxa de retorno positiva sobre o capital total em cada um dos anos avaliados, né? E um cenário futuro positivo, né? Com uma tendência de que esse retorno sobre o capital total, né, aconteça nos anos seguintes, porque está sendo crescente, né, ano após ano, tá? Essa é a interpretação. No caso do trabalho, ele é só um ano que diz, então eu só deixo como taxa positiva, taxa de retorno positivo. Isso, o capital total, né, está sendo remunerado, está tendo um retorno, né, naquele percentual calculado ali, né. No nosso caso aqui, se fosse só o ano 1, né, o que a gente diria? Essa empresa, né, ela tem lá um retorno sobre o capital que foi investido, o capital total dela, né, previsto lá no ativo, de 5,1%. Então, um retorno positivo, um desempenho positivo aí nessa taxa de retorno. Não tem cenário porque não tem outros anos, né? Mas seria Isso. só isso, tá? Tá, obrigada. Certo? Nada. E os demais, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida?
Muito bem. Essas fórmulas, né, que a gente viu agora aqui de taxa de retorno de investimentos, né, são fórmulas relativamente simples, né. Mas se a gente for ver a quantidade de fórmulas que a gente já viu, né, tanto de análise econômica quanto de análise financeira, é uma quantidade razoável, né. É importante aí vocês terem, né, essas fórmulas, todas elas anotadas num caderno, numa folha, né, até talvez com algum exemplo de cálculo, enfim, para vocês consultarem na hora de fazer, né, uma prova, na hora de fazer uma avaliativa, enfim. Além disso, né, da possibilidade de anotar, que é a melhor forma de estudar, né, vocês têm um arquivo também só das fórmulas, né. Então, eu quero olhar uma fórmula específica, né, aí, vai olhar na apostila, né, a apostila, né, é todo o conteúdo bem completo, né, quer olhar só a fórmula, né, tem um material de fórmulas para consulta, que é um arquivo em PDF, né, só das fórmulas, tá? Esse arquivo está disponível para vocês não só lá no Moodle, né, mas eu já tinha colocado para vocês disponível ali no Classroom, desde o início da nossa disciplina, está ali na barra atividades, procurem lá o tópico material para consultas, está lá esse arquivo em PDF com todas as fórmulas, tá? Alguém já consultou esse arquivo? Já viu que tinha esse arquivo lá, gente? Sim, eu imprimi ele. Legal, legal, que bom. Então, ter impressora em casa, né, facilita bastante a vida, né? Bah, bem bom. Legal. É isso aí. Teve mais gente que corresponde no chat aqui, que viu, imprimiu, enfim. Legal, legal. Ajuda muito, né? Ajuda muito. Até porque, né, a gente tendo a fórmula direta já ali, né, impressa ou anotada, né, ajuda muito, né, na hora de fazer uma avaliativa, na hora de fazer uma prova. Né? Imagina, a gente está no computador ou está no celular, né, com a tela da avaliativa aberta, né, e aí a gente quer olhar uma fórmula, aí vou ter que abrir um arquivo para olhar, né, para fazer aquele cálculo. Se eu já tenho anotado ou já tenho impresso, né, facilita muito o tempo, né, que vocês têm para fazer isso, né? Ajuda muito. Muito bem. Pessoal, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, a gente pode fazer o intervalo, né? O que vocês acham? Pode ser? Pode ser. Ok. Então agora 10h15, a gente retorna do nosso intervalo daqui a 15 minutos, às 10h30. No retorno, né, como vocês bem sabem, a gente faz a nossa chamada, né? Então, pessoal, é importante aí, né, não desconectem, né, permaneçam conectados, que quando a gente volta da chamada, eu abro a câmera e o microfone de novo, e a chamada já está aberta, né, começa a chamar, então, nominalmente, e se alguém, né, desconectou, vai conectar na volta do intervalo, e demora um tempinho para reconectar, quando vê já passou o seu nome na chamada, né, então gera uma dificuldade aí nisso, então tentem permanecer conectados, né, não precisam desconectar. Depois da chamada, a gente vai ter alguns exercícios ali no Classroom, correspondentes a esse conteúdo que a gente viu na primeira parte, né, umas questões teóricas, outras de cálculo, né, porque foram vários os cálculos aí que a gente viu também durante essa aula de hoje. Tá, gente? Um intervalinho aí para respirar, tomar um café, né, fazer um lanchezinho rápido, e a gente já retorna, então, às 10h30. Até daqui a pouco, gente.